Você que tem rosácea, sabia que podem estar tratando apenas a fumaça, mas o fogo continua dentro de você? Hoje eu estou aqui, eu e o Carlos, meu marido, Dr. Carlos, Hum, médico funcional integrativo, e eu sou enfermeira esteta. 4 tipos de rosácea: aquela rosácea que é só vermelhinha, eritematosa, tem aquela rosácea que muitas vezes é confundida com acne, que tem as pústulas, tem uma rosácea que deixa um espessamento na pele, normalmente é acometida por homens, né? Tem a imagem aqui para vocês verem, e tem a rosácea oftálmica, que deve ser acompanhada por oftalmologista, né? Então, como a rosácea é uma doença sistêmica, crônica, de fundo inflamatório, quando a paciente vem para mim com rosácea querendo fazer o tratamento, e para amenizar a situação, para poder fazer algum procedimento estético, né? Então é bom ficar bem claro que quando ela está ativa, a gente não pode fazer procedimento estético. Nós primeiro precisamos controlar essa rosácea, e é de extrema importância a gente fazer essa avaliação integrativa, a gente ver como é que está o organismo dessa pessoa, solicitar alguns exames e, dependendo do resultado desses exames, eu sempre faço, eu e o Carlos, a gente costuma trabalhar em conjunto, eu na parte estética e ele na parte funcional integrativa, porque a gente sabe que quando o tratamento ele é integral, os procedimentos estéticos eles vão ter muito mais sucesso e vão durar por mais tempo. Então, voltando ao caso da rosácea, quando a gente solicita esses exames e a gente vê as alterações, eu encaminho para o Carlos para que ele, na visão funcional integrativa, possa estar abordando e vendo esse tratamento mais a fundo para, junto comigo, a gente poder controlar, né? Então, agora eu passo para o Carlos, porque ele vai trazer essa visão funcional integrativa da rosácea. Obrigado, Débora. Então, assim, como a Débora está falando, né, a rosácea é uma doença crônica, autoimune, mas inflamatória. O caráter é inflamatório. Não é pelo fato de você ter rosácea ou ser crônico que nós vamos tratar somente os sintomas. É fácil. Esteticamente, a mulher ou até mesmo o homem, ele vai querer tirar o efeito ruim, o efeito que vai mostrar para as pessoas, né, que tem algum problema, que o rosto é a nossa janela aí, né? A rosácea, ela tem tratamento. Na medicina funcional integrativa, o que a gente vê? A gente vê todo o comportamento que a pessoa tem no seu dia a dia, tá? E algumas mudanças têm que ser feitas. A principal delas, sempre é alimentar. A inflamação de célula, a inflamação que a gente chama de oxidativa, faz com que as células do nosso corpo, elas acabem inflamando e dificultando, causando o quê? Dificultando tanto a reprodução celular, como ativando áreas de defesa do nosso corpo que a gente chama das interleucinas. As interleucinas são os nossos soldados, aqueles que vão impedir o processo inflamatório e acaba tornando a situação mais agressiva. Então, o que acontece? Pessoas que têm rosácea normalmente têm alterações também intestinais, tem síndrome do colo irritado, sensação de estufamento, parece que o estômago para. Essas pessoas também têm esteatose hepática. Quando a gente faz os exames, sempre aparece, né? Quando faz o exame de sangue, ultrassom, sempre aparece. Tem alterações de vitamina C, vitamina D, vitamina B12, B1, B6, que são vitaminas, principalmente a vitamina C hoje, você não pode ficar sem, tá? A Maria vem com uma vitamina C muito baixa, abaixo dos níveis normais, que o nível mínimo seria 0,53 pelo laboratório, né? Mas nós consideramos baixo ainda quando fica abaixo de 1, tá certo? Então o que acontece? Então, primeira coisa, alimentação. O que uma pessoa que tem inflamação e tem uma rosácea deve cuidar? Carne de porco, consumo de carne de porco. Carne de porco é um alimento bom, mas ele é extremamente inflamatório, a gente chama histamínico, tá? A gente tem que procurar alimentos que são anti-histamínicos, que geram o quê? Reações inflamatórias e reações como se fossem alérgicas. A histamina é o mediador de alergia, tá? Então acontece, eu tenho que diminuir, sempre vou falar e vou bater nessa tecla, açúcar e trigo, que são inflamatórios. O açúcar leva a resistência insulínica, que vai levar a gordura no fígado, que vai levar a inflamação, que vai ativar a histamina, vai causar problemas no intestino.
entendeu? Que se você tem rosácea, vai aparecer rosácea, entendeu? A gente tem que ter uma boa higiene mental, a higiene mental é muito importante, certo? A gente tem que ter uma boa noite de sono, descansar, o pessoal fica muito ligado em horas de sono. Você pode ter 6 horas, 7 horas, 8 horas, mas esse sono tem que ser reparador, você não pode acordar cansado, tá? Alguns exames que a gente pede para fazer sempre, a mãe das mães, né, das glândulas, pedir exame de tireoide, T4, TSH, T3 livre, T3 reverso, que é muito importante, ver como é que está a paratireoide, as vitaminas B, C, D, magnésio, como é que está, né? Cálcio iônico, cálcio ionizado, homocisteína é muito importante. A homocisteína é um exame que normalmente não deve se basear em exame de laboratório. A gente pede o exame de laboratório, mas a gente divide esse exame em quadrantes, tá? A histamina, quando está muito acima de 16, já é muito alta, tá? Mas a gente já começa a se preocupar quando fica com 9, com 10. Por quê? Porque a gente chama de exame mascarado, a gente chama de terceiro quartil. É uma homocisteína que parece estar normal, mas está baixa. A gente vê a vitamina B12 está baixa, a vitamina C baixíssima, a vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas é um hormônio, está alterado. O PCR ultrassensível, a gente verifica, ele tem que ficar abaixo de 0,10 normalmente. Quando ele está alto, mostra que tem inflamação, e toda inflamação pode levar a doença cardiovascular. Então, a rosácea, quando tem uma doença como a rosácea, a gente tem que investigar o paciente como um todo, porque nunca a rosácea, eu diria, que chama atenção, a pessoa quer se livrar da rosácea por conta da doença, da, do, da, Da da estética, é estética, isso né? mesmo, da estética, mas por trás daquela rosácea, muito mais do creme para amenizar aquele vermelhidão, aquela irritação, aquele calorão, certo? Vem um histórico alimentar, um histórico sistêmico, desde intestino, como falei, estômago, fígado, resistência insulínica, vitaminas, entendeu? Que devem ser avaliados e melhorados na sua alimentação. Uma alimentação anti-histamínica, uma alimentação pobre em carboidrato, que a gente chama cetogênica, tem que ter atividade física. E os suplementos. Hoje tem suplementos maravilhosos que atuam na situação, nas inflamações, entendeu? Tem o DAO, tem o NAC, que é a N-acetilcisteína, tem quercetina, entendeu? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Sim, e uma vez que a gente viu os exames, encaminhou para ver profundamente a causa dessa inflamação no organismo que está acometendo a pele com rosácea, né? Fez a suplementação, corrigiu esses níveis de, às vezes nem aparece tanto assim a alteração, mas tem já sintomas subclínicos que a gente fala. Aí a gente alia isso a ativos para usar na pele, né? Claro, primeiro a gente tem que identificar o tipo de rosácea, porque os ativos que eu uso num tipo eu não vou usar em outro. E a pessoa vai conseguir controlar. E o que eu sempre oriento as pacientes com rosácea é que elas mantenham um diário, assim, por exemplo, para que elas percebam no dia que a rosácea ficou mais ativa, que ela teve uma crise, para ela anotar qual foi o comportamento dela no dia anterior. Se teve episódio de maior estresse, se ela comeu uma comida mais condimentada, se ela tomou alguma bebida de álcool, que tudo isso aí vai poder contribuir para piorar a situação da rosácea, né? Então, esse diário é importante porque a pessoa passa a perceber o que vai fazendo mal e o que não vai fazendo, e ela vai conseguindo se educar. Mas esse tratamento em conjunto, não só em relação à rosácea, mas normalmente em todos os tratamentos estéticos, nós fazemos esse tratamento em conjunto para ficar algo completo, duradouro e eficiente para as nossas pacientes. Então, assim, como a Débora falou, todo problema de pele, oleosidade, problemas relacionados à rosácea, psoríase, sempre tem um componente alimentar, emocional. Então, a gente não deve se preocupar, você que está aí, não deve se preocupar com o seu sintoma. As mulheres que estão no climatério, as mulheres que estão no período de pré-menopausa ou menopausa, o que acontece? Elas têm maiores tendências a piorar a rosácea por causa do calorão, a queda de estrogênio. Então é muito importante a questão da dermatologia, né?
como a Débora faz, da estética funcional integrativa, tá? Por quê? O nosso comportamento do dia a dia, ele vai determinar, a nossa pele, desculpe, ela manifesta situações que nós não conseguimos às vezes sentir no nosso dia a dia, mas numa consulta bem feita, a gente acaba descobrindo um monte de coisa. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Caso tenha ainda alguma dúvida sobre o tema, ou gostaria que nós falássemos junto de algum outro tema, põe aqui nos comentários, tá? Vamos deixar também o link do canal do Dr. Carlos, para que vocês possam estar nos acompanhando.